tua vida assim que você morrer. Não. Ela move até hoje. Por isso, testemunhos que você vê a dizer graças a Deus. Graça de qual Deus? Aquele Deus que é rei do reino de Deus. Significa que o reino de Deus sempre moveu até a terra. Por isso, Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu o teu filho, enviou o teu filho para que morresse por nós. É o quê? É o reino de Deus mover na terra. É o reino de Deus ainda trabalhando fisicamente. Então, esse reino de Deus é normal funcionar com muita frequência na minha vida? Sim. Mas depende de que ponto você está. O reino de Deus, assim que o teu nome estiver marcado no livro da vida, já o reino de Deus também te marca para te dar acesso a respostas que você quer. Acesso a resultados que você quer. Quando o teu nome estiver apagado no livro da vida e marcado no livro da condenação, você também perde alguns direitos. Por isso, Deus, quando viu muitos humanos estavam perdidos, significa estavam fora da presença dele, estavam fora do reino dele. Quando você ouve dizer que estou na presença de Deus, a palavra presença de Deus significa que estou no reino de Deus. Quando você ouvir que não, a presença de Deus estava em mim, é a mesma coisa dizer que o reino de Deus estava em mim. Porque se o próprio Deus é o próprio rei, então, se o rei estiver contigo, todo o reinado está consigo. Se o rei estiver sobre a tua casa, todo o reinado está consigo. Se o rei estiver sobre a tua família, todo o reinado está contigo. Então, no meio desse reinado de Deus, Deus trabalha com anjos, trabalha com seres espirituais. Então, o mover desses anjos movem com base o teu rei, que é Deus. Movem com base o reinado de Deus. Só que no reinado de Deus tem complicação. Tem coisas que não devem se fazer enquanto estamos no reino de Deus. Alguém já entendeu o que estou a dizer? Glória a Deus. Eu disse assim, muitas das vezes nós entendemos que só vamos morar ou vamos ter acesso ao reino de Deus quando nós morremos, mas não é verdade. Dita a palavra no Lucas que o reino de Deus não está em outro lugar, está entre vós. O reino de Deus não está onde, mas está entre vós. Significa que antes também, assim fisicamente, o reino de Deus está a funcionar na nossa vida. O reino de Deus está a trabalhar em nós. Se o Deus está a funcionar, então o reino de Deus está em nós. Se você não tiver fé, você não terá acesso ao reino de Deus. Se você não tiver fé, fé é acreditar coisas sem ver, não é verdade? No livro de Hebreus fala isso. Se você não tiver fé, se não sabia? Se você não tiver fé até a salvação, você pode não ter direito, você pode perder a tua salvação por não ter fé. Porque a fé que te faz você entender e perceber que eu sou salvo ou eu vou ser salvo. A fé que te faz entender que na verdade tem que seguir Jesus porque Ele contém a minha salvação. Agora, se você não ter fé, nem resultados que Deus quer para te dar, não vai conseguir te dar. Ele pode te dar, mas você não vai ver, não vai conseguir receber, porque não tens fé. Fé é o nosso olho espiritual. Fé é a nossa visão espiritual. Fé é a nossa direção espiritual. Aleluia, amém? Amém. Mas sabendo onde nós vamos chegar. Amém. Fé é algo que nos dá resultado sem saber como vamos ter, mas acreditando que vamos ter o resultado. Agora, este fé, se você conseguir lhe ter dentro de ti, você vai entender que está a fazer parte do reino de Deus. Para fazer funcionar o reino de Deus na tua vida, você tem que ter fé. Para fazer funcionar o reino de Deus na tua vida, você tem que nascer de novo. Para fazer funcionar o reino de Deus na tua vida, você tem que se arrepender. Coisas novas para acontecer diante de Deus em ti, você tem que ter fé. Aleluia. Nicodemos estava aí, aproxima Jesus e pergunta a ele: como eu ter acesso ao reino de Deus? Jesus lhe responde como? É necessário que nasça de novo. Ele queria ter acesso ao reino de Deus. Queria ter
coisas de Deus, queria ter acesso ao poder de Deus, queria ter acesso a uma dimensão que só Deus dá. Ele perguntou, como ter esse acesso? Jesus lhe disse, nasça de novo. Aleluia. Em outras palavras, ele queria ter acesso a uma porta livre ao reino de Deus. Olha, no reino o copeiro é o rico. No reino o conselheiro de rei é o rico. No reino o filho de rei é o rico. No reino primo sobrinho de rei é o rico. No reino o comandante que lidera a tropa de rei é o rico. Tem acesso livre ao reino. Nicodemos está a olhar para Jesus, está a ver o poder que está em Jesus, não é poder humano. O poder que está em Jesus não é poder diabólico. Isso só pode ser vindo do reino de Deus. E ele disse assim, se ele teve acesso, entende bem o que Nicodemos falou e o que queria. Se ele teve acesso do reino de Deus, deixa eu lhe perguntar, ele tem um segredo disso. No livro de João, quando Nicodemos aparece, a noitinha pergunta a Jesus, e Jesus lhe diz o segredo. Ele perguntou como ter acesso, como entrar, como ter o reino de Deus. Jesus lhe diz que era preciso nascer de novo. Ok. A pergunta de Nicodemo era por causa da salvação que lhe fez ele perguntar? Não. Nicodemo primeiro aprecia o que Jesus estava a fazer. Não é isso que diz a Bíblia? Ele aprecia a dimensão de operacional de milagre que Jesus fazia. E ele aprecia o mover do Espírito de Deus na vida de Jesus. E ele disse, tudo que ele está fazendo só pode ser filho de Deus. Agora, ele o que estava a perguntar como eu mover nessa dimensão. Porque eu estou há muito tempo também nessas coisas de igreja, nessas coisas de... mas eu não estou a me ver a mover nessa dimensão. Como eu mover desse jeito? Jesus disse assim, o segredo é nascer de novo. Por que ele lhe disse o segredo de nascer de novo? Segredo do poder de Deus, segredo de você conseguir operar em milagre, é nascer de novo. Por quê? Porque é o nascer de novo que nos dá acesso ao reino de Deus. O milagre sai de onde? De Deus. A cura sai de onde? De Deus. Prodígio sai de onde? De Deus. Mesmo a profecia sai de onde? De Deus. Todo dom sai de onde? De Deus. Agora, eu sem ninguém como adquirir isso? Tenho que nascer de novo, estar no reino de Deus, para eu poder ser dado alguma coisa. Alguém está me entendendo aqui? Alguém está me entendendo? Deixa eu falar muito fundo. Aleluia. Se você nascer de novo, já tem acesso ao reino de Deus. Se eu nascer de novo, já tenho acesso ao reino de Deus. Nicodemo foi dito nascer de novo para ter acesso ao reino de Deus. Nascer de novo para você ter acesso ao que você aprecia em mim. Jesus responde a Nicodemo que através desse acesso que eu tive, então eu consigo mover no Espírito. Consigo ter resultados espirituais. Consigo ter resultado de milagre, de cura. Consigo ter resultado de alguma coisa que eu preciso. Consigo ter resultado do povo. Consigo ter resultado de alguma... Agora, é necessário que quando você veja dificuldade na tua vida, encosta-se ao reino de Deus. Tenha acesso. Se você diz eu já nasci de novo, agora arrependeu-se por erros que você faz? Se você diz eu me arrependi, tenha fé de que Deus pode operar na tua vida? São códigos que te levam você a caminhar no Espírito. São códigos que te levam você até a garantir a tua salvação. São códigos que te levam você a ter resposta daquilo que você precisa. Por quê? Vai estar perto do reino de Deus. O reino de Deus vai estar em ti. O reino de Deus vai estar em mim. Agora, quando o reino de Deus está em mim, o que eu me torno aqui na terra? Embaixador de Cristo, representante do reino de Deus. Quando alguém quiser ver Deus,
mudou. Oh, yes, sir. É graças a quem? A Deus. Quando alguém quiser o operar do reino de Deus, não vai procurar, não vai olhar os céus e dizer onde está. Vai olhar em quê? Vai olhar em você, que diz: eu num tempo passado sofri, mas quando eu orei Deus me deu resultado. Vai ser o quê? Graças a Deus que esse irmão teve resultado. Amém. O que está a funcionar? É o reino de Deus na vida de um ser humano. Amém. Alguém está me entender? É o reino de Deus na vida de um ser humano. E esse reino de Deus, quando começa a operar na vida de um ser humano, aquele ser humano é que é representante de Deus, é embaixador de Cristo. Você sabia que você é embaixador de Cristo? Agora, por isso quando nós notamos, não, aquele irmão roubava, mas desde que começou a ir à igreja, deixou de roubar. Desde que começou a ir à igreja, as coisas mudaram. O que está acontecendo aí? Pessoas vão dizer: Deus muda mesmo. A pessoa está a representar quem? A Deus. Porque não vai se falar de você sem se falar de Deus. Não vai se falar do que aconteceu contigo sem se falar de Deus. Agora significa que o reino de Deus está a operar e você está a representar o reino de Deus na tua vida. Não nascia, mas jogava, Deus mesmo, Deus é grande, Deus é Pai. Desde que ela começou a ir à igreja, de repente engravidou, já duas crianças, 4, 5, 6, 7 até 10 anos. De uma maneira 10 anos assim, mas já está ali, desde que começou a igreja, está a representar quem? Deus. O reino de Deus não espera você morrer para começar a funcionar. O reino de Deus, assim quando você está em vida, ele está entre você. O reino de Deus está entre vós. A Bíblia diz que o reino de Deus está entre vós. Para o quê? Para funcionar. Aleluia, amém. Amém. O reino de Deus está entre nós. Para o quê? Para agir. Então é necessário que você pare e olhe e verifique que este reino de Deus falado está a agir na minha vida. Esse reino de Deus está a operar no meu negócio, está a operar na minha saúde, está a operar no meu casamento, está a operar na minha casa. Esse reino de Deus está a se falar, está a operar em mim. Se você notar que não está a operar, quer dizer que você ainda não abriu acesso ao reino de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Porque existem coisas que você tem que começar a ver e começar a olhar, dizer assim: há um Deus que está a agir. Há um Deus que está a agir, porque primeiro ponto, você vai notar que a tua salvação está garantida, porque você mudou de toda coisa errada que você fez e aceitou Cristo. Agora, o que está a operar? É o reino de Deus. Aleluia, amém. Amém. Por que nós, quando convertemos, deixamos das coisas erradas? Porque já pertencemos a outro reino. Deixa eu te fazer entender. Aonde tem rei agora? É Inglaterra, mas aonde? Botswana, né? Qual o país africano que joga com rei? Suazilândia, Swatini, mas existe mais outro, né? Botswana, Lesotho. Se você for a ir em conta, este rei com seus companheiros, com aquele rei com seus companheiros, existem regras diferentes aqui. Quando você sai de um reino para outro reino, você não pode aplicar as coisas de outro reino no outro reino. Existe reino diabólico, existe coisas que não é permitido no reino de Deus, que Deus dá como erro, dá como rejeitado. Quando você aceitar a servir o reino de Deus, aceitar fazer parte do reino de Deus, já tem coisas que você tem que deixar de fazer. Já tem coisas que você tem que entender.
entender que não, isto aqui, o Deus, que é o meu rei, não vai permitir, não gosta. São contra as regras do meu rei. Olha, o meu rei é o próprio Deus. O teu rei é o próprio Deus. E Deus é rei daquele que lhe aceitam. Deus é rei daqueles que se arrependeram. Deus é rei daqueles que têm fé. Deus é rei daqueles que nasceram de novo. Deus é rei daqueles que aceitaram Jesus como o único Salvador. Deus é rei dessa gente. Então, os que não lhe aceitam, não arrependeram, não nasceram de novo, não têm fé, Deus não é rei dessas pessoas. Mesmo se numa missão, esse Swahili, Suazilândia, manda os seus filhos para um país dos Estados Unidos. Agora, esses Swahili ou esse suazilandês não vai mandar despesa lá nos Estados Unidos na conta do outro reinado. Vai mandar para filho dele. E aquele do outro reinado vai mandar para filho dele, não é isso? Agora, como que algumas pessoas querem que Deus age no lugar enquanto você não pertence ao reinado dele? Amém. Aleluia. Amém. O nosso país tem embaixador, tem representante nos Estados Unidos, tem representante no Brasil, tem representante na Zâmbia, tem representante em muitos países que temos, chamamos do quê? Temos trato com eles. Moçambique não vai mandar sustento para um representante de Angola quando estiver nos Estados Unidos. Moçambique vai mandar para um representante de Moçambique. Por quê? É a responsabilidade de Moçambique sustentar a embaixada que está lá nos Estados Unidos, a embaixada moçambicana. Agora, a contrapartida é qual? Você não quer aceitar as normas de Deus, não quer aceitar o reino de Deus, não quer aceitar as regras do reino de Deus, mas quer que o reino de Deus trabalhe ao teu favor. Tem sentido isso? Tem sentido? E o Linganganga no choro de uma mesa, onde o fecha. Mas o cara que ia com a igreja da Kumbira Mnamato, Mariwe, Gankombolele, o Kagaleia Kani, já você conhece, o Batamsoro Mariwe. É possível esse Mariwe funcionar num indivíduo que não pertence ao reino dele? Pensa comigo. Aleluia. Amém. Analisa comigo. Não perca tempo falar de Marumar em vão. Se ainda não estás disposto de se entregar a esse reino, o mesmo reino não se entrega a ti. A Bíblia diz que vinde a mim, que eu vou a vós. Aleluia. Não é Deus vir a vós. Vós vinde a mim e eu virei a vós. Primeiro apresenta-se ao reino. Quando você quiser entrar, dado como moçambicano, você vai entrar primeiro, vai chegar na migração, vai chegar na fronteira de Moçambique, você vai se apresentar na migração, que eu estou a entrar no meu país. Aceitei voltar no meu país. Mesmo que viva 20 anos, 40 anos em Zimbábue ou na África do Sul, quando você voltar, você tem que se apresentar para nós entender que você já é moçambicano, ou é nosso moçambicano voltado. Não quer se apresentar, quer ainda fazer suas coisas e quer Deus agir. Deus te conhece? Aleluia. Se você não vai credenciar o seu passaporte, Moçambique não te conhece. O acabar a Moçambique, muitos dizem assim, Deus é de todos, tem certeza? Deus criou todo mundo, sim, mas é de todos? É de todos de verdade? Se você pensa que Deus é de todos, mas a Bíblia está dizendo assim, aquele que aceita Jesus como teu Salvador, esse se torna automaticamente filho de Deus. Agora, você que ainda não aceitou, você que não quer saber de Deus, ou você que diz assim, ou você que diz que eu vou à igreja, mas eu nunca vou largar a vida errada, você é de Deus? Porque só dizer que no reino de Deus existem regras, existe norma. As normas que o Satanás negou e fez o que ele queria, foi expulso. Você acha que Deus tem paciência, não pode expulsar você? Yes, sir.
Revela-me, ó vidente. Aleluia. Sabe por que Deus tinha que devolver o Filho para morrer por nós? Porque não pertencia mais ao reino de Deus. A humanidade estava perdida. A humanidade estava coberta de pecado. Então, como retificar esse erro? Para nós ainda pertencermos ao reino de Deus, Deus tinha que procurar como fazer isso. E ele achou o teu filho e disse assim: vai e mora por esse povo. Pelo menos vamos ganhar alguns que forem a te aceitar você. Glória a Deus! Por que é necessário aceitar Jesus? Primeiro, para nós termos acesso ao reino de Deus. Porque o sangue dele é o pacto dele, é a aliança dele que faz nos conectar de volta a Deus. Não é a tua oração, não é a minha oração, não é o meu esforço, não é o teu esforço. É o esforço que alguém fez. Que o ser humano está entre o mundo, sangue de Jesus e Deus. Sem Jesus, não somos permitidos chegar até a Deus. Antes de chegar a Deus, primeiro paramos com o sangue chamado sangue de Jesus. Ele nos purifica, nos lava e nos dá acesso de entrar lá. Amém. Agora, se eu negar esse Jesus, não pertenço ao reino de Deus. Se eu negar passar da migração, não pertenço ao Estado moçambicano. Está entendendo o que eu estou dizendo? Glória a Deus. Você pode estar a viver anos nos Estados Unidos, a viver bem. O cara correria um dinheiro de água de dengue na tua nacionalidade. Você tem que passar com o passaporte primeiro, para te identificarmos que você é nosso. Não queremos intruso aqui em Moçambique. Não queremos malfeitor em Moçambique. E não nem mesmo anjos de Deus não querem malfeitor no reino de Deus. Por isso, quando se criou o malfeitor, levantaram o malfeitor, diz que a terça parte de anjos malfeitores Deus expulsou. A terça parte foram expulsos. Agora você acha que qualquer um pode ser? Eu perco o reino de Deus. O reino de Deus requer pontos. O reino de Deus tem códigos de como você acessar e coisa. Nicodemo sabia que, eu estou falando de um Deus, mas porra, aquele indivíduo aí, que ele acha filho de Deus, mas será que ele, se é filho de Deus, não tem como ter papo com o pai dele para me ensinar também, como eu também ser? Nicodemo foi um gajo justo, simples, bom. O que ele fez? Aproximou. Quando ele aproximou, foi dito: não, é muito simples, meu irmão, nasça de novo. Com essa idade vou voltar e eu será na barriga desse nada, tem que nascer das águas. Nascer de novo é nascer com um comportamento exato. Ali por curso? João reino, João arige. Resposta que nós ficamos contentes com ele. Quem está nos dar? Deus. Sai de onde? Do reino de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Alguém ressuscitou lá. Quem ressuscitou? Deus. Alguém foi, um coxo começou a andar. Aquele cego começou a ver. Quem? Deus. Por quê? Houve acesso ao reino de Deus. Amém. Sem acesso ao reino de Deus, nada acontece. Procura ter acesso livre ao reino de Deus. Procura ter acesso livre ao reino de Deus. Procura entender como ter esse acesso livre ao reino de Deus. Coloca-se de pé em nome de Jesus.